Já abriram todos, pessoal? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. O que ele estava fazendo? Mendigando. Mas você vai observar na história deste cego que ele não estava mendigando porque era uma pessoa acomodada, porque era uma pessoa que estava mendigando por não querer trabalhar. Ele estava naquela condição porque, sendo cego, naquela altura não havia reforma por invalidez, não havia segurança social. Então um cego que não tivesse o cuidado da família, que não tivesse a família para amparar, a única maneira dele sobreviver era como? Mendigando. Então ele estava naquela situação, forçado pelas circunstâncias. E você sabe que às vezes a pessoa, ela é obrigada a morar de aluguel porque ela não tem uma casa própria. Ela é obrigada a fazer um empréstimo porque ela tem uma conta e não consegue pagar. Ela é obrigada a fazer ou estar numa situação, às vezes num emprego que o salário não é um salário que ela gostaria de receber, mas ela não está naquela situação por ser uma pessoa acomodada, mas por ser a única saída ou a única condição para ela poder estar naquele momento. Só que o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas chegaram a essa situação e se acomodaram, ou seja, entraram num emprego pensando o seguinte: bom, esse salário aqui, essa empresa aqui não me dá nenhum futuro, mas eu não vou ficar aqui por muito tempo, eu vou trabalhar aqui por 1 ano, 2 anos, mas eu vou logo conseguir um trabalho melhor, eu vou logo arrumar uma forma de ganhar mais dinheiro. Só que isso já faz 10 anos, 15 anos, e o que era para ser uma coisa provisória se tornou uma coisa definitiva. A pessoa se casou, não tinha condição de casar e morar na casa própria, não tinha uma casa própria, casaram e foram morar de aluguel, mas disseram: um dia a gente vai sair daqui, não vai demorar muito, nós vamos sair daqui para a nossa casa própria. Só que isso já fazem 30 anos, 40 anos, e a pessoa se acomodou. Ela deixou aquela situação que era uma situação momentânea se tornar uma coisa o quê? Definitiva. Eu não sei como é que está a sua situação, mas se ela é uma situação que você não aceita, que é uma situação que você diz o seguinte: não é a condição que eu deveria estar, como homem de Deus, como mulher de Deus, esse não é o emprego que eu deveria estar, essa não é a casa que eu deveria morar, essa não é a situação que eu devia estar. Então não aceite que isso seja uma coisa definitiva na sua vida, amém? Porque este cego aqui, ele era mendigo, mas ele não via a hora de poder ficar curado para deixar de ser o quê? Mendigo. E porque havia dentro dele esse desejo, é que Jesus curou ele. Porque se ele tivesse acomodado com a situação dele, então ele não teria tido a atitude que nós vamos ver que ele tomou, amém? Por isso as oportunidades sempre vão surgir para quem está acomodado, amém, pessoal? Não, de forma alguma. As oportunidades vão surgir para quem está à espera delas, para quem não vê a hora de poder mudar de vida, percebe? Sim ou não? Então, o que aconteceu? Estava ele assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Por que a Bíblia diz que ele, ouvindo, começou a clamar? Porque ele era o quê? Ele era cego, e por ser cego, com certeza ele não viu o que as outras pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali, já tinham visto. Ele com certeza estava habituado a mendigar naquele lugar, nunca tinha visto uma multidão como aquela passar por ali. Não está escrito aqui, mas a gente entende, imagina que ele deve ter perguntado: que barulho é esse? Que multidão é essa? Então informaram, com certeza devem ter informado: olha, Jesus que está passando por aqui. Mas quem é Jesus?
E olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez tal milagre, ele faz milagre, faz milagre. Então, quando ele ouviu aquelas palavras, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque ele pensou o seguinte: ora, se Jesus fez isso em outros lugares com outras pessoas, ele também pode fazer comigo. E isso é a fé que nós transmitimos nos programas de rádio, nos programas de televisão. Quando nós colocamos os testemunhos na televisão, quando nós colocamos os testemunhos no programa de rádio, não é para promover a igreja. Olha só o que acontece na igreja, olha só que igreja maravilhosa. Não, de forma alguma. Nós colocamos esses testemunhos para que quem é inteligente possa ouvir os testemunhos e pensar o mesmo que aquele cego pensou. Espera aí, se Jesus está fazendo tudo isso na vida dessas pessoas, ele também pode o quê? Fazer na minha. Percebe, sim ou não? Foi o que aconteceu com aquele cego. A fé dele foi despertada. Então ele começou a clamar. Porém, olha só o que acontece quando a sua fé é despertada. Veja só, o mal fica de braços cruzados? Veja o que aconteceu. E muitos o repreendiam para que se calasse. Veja só qual é a estratégia do diabo. Enquanto ele estava lá, mendigando e desprezado por todos, ninguém se preocupava com ele. Não era assim? Mas quando ele começou a clamar, todo mundo começou a dizer para que ele o quê? Se calasse. E olha só, essa é a estratégia do diabo. O diabo quer que você se cale. O diabo não suporta ver você buscando uma mudança de vida. O diabo não suporta ver você buscando uma vida melhor, conquistar. É por isso que a Igreja de Versão é criticada. As pessoas, elas não conseguem conquistar e criticam os que conquistam. E é por isso que nós somos criticados. Mas por quê? Porque o que o diabo quer é que a gente fique o quê? Calado. Ele quer que você seja humilhado e fique calado. Ele quer que você seja injustiçado e fique calado. Ele quer que você viva uma vida como a dos incrédulos e fique calado. Ele não quer ver você gritando, ele não quer ver você clamando, ele não quer ver você reagindo. Percebe, sim ou não? Então, quando ele começou a clamar, aquilo começou a incomodar, o inferno ficou incomodado e logo tentaram fazer ele se calar. Será que ele se calou? E você se calaria? Porque tem gente que é assim: eu não quero incomodar ninguém, eu não quero incomodar, eu não quero que ninguém... Você sabe disso. Às vezes tem pessoas que têm potencial para fazer a diferença, mas ela tem medo de chamar atenção, ela tem medo do que os outros vão dizer. Você sabe que eu já vi casos de gente que comprou o carro e às vezes não estacionava o carro na porta de casa porque não queria que os vizinhos vissem. Então tem gente que não quer incomodar, tem gente que não quer que as pessoas falem, não quer que as pessoas critiquem. Olha, minha amiga, meu amigo, se você viver em função da aprovação dos outros, você nunca vai conseguir agradar ninguém, porque as pessoas você nunca consegue agradar. Você pode fazer a vontade de um, mas vai estar desfazendo a vontade de outro. Não adianta. Viva para fazer a vontade de quem? De Deus, porque Ele é que vale a pena você agradar. Amém? Então, qual foi a contra-estratégia do cego? Se a estratégia do diabo era fazer ele se calar, o que ele fez? Mas ele clamava cada vez mais. Ou seja, ele fazia justamente o contrário. Quando mandava ele ficar calado, o que ele fazia? Ele gritava mais alto. Mandava ele se calar, ele gritava mais alto. Mandava ele se calar, cada vez mais alto e cada vez mais intenso. Essa tem que ser a sua estratégia. Se a estratégia do diabo é fazer você parar, a sua estratégia tem que ser o seguinte: quanto mais ele quiser que eu pare, mais eu vou fazer. Então quando o diabo quiser te desanimar, você tem que dizer: agora é que eu vou ficar mais determinado ainda. É o que a gente ensina. Às vezes a gente liga para a pessoa: ô fulano, a senhora não tem vindo à igreja? Eu estou com dor. Agora é que a senhora devia vir, porque a senhora vai ficar curada. Às vezes a gente fala com pessoas que não estão vindo na igreja: ô dona Maria, eu não tenho mais visto a senhora. Pastor, estou desanimada. Então,
Agora que a senhora devia vir, porque é vindo que a senhora vai ficar motivada, vai ouvir a palavra, vai receber a presença de Deus, vai ficar forte. Mas é isso que as pessoas fazem? Não, elas fazem exatamente aquilo que o diabo quer. O diabo quer desanimar elas e elas ficam desanimadas. O diabo quer fazer elas duvidarem e elas duvidam. O diabo quer fazer elas pararem e elas param. Você tem que ser teimoso. Não teimoso para as coisas erradas, né? Mas tem que ser teimoso na fé. Diabo, você está pensando que você vai me desanimar? Agora é que você vai levar fogo. Se eu já estava orando uma vez, agora eu vou orar duas. Percebe, sim ou não? Essa tem que ser a sua estratégia. Você não pode fugir de dificuldade, você não pode ter medo das coisas que o mal levanta contra você. Ele é que tem que ter medo de você. Amém? Você tem que incomodar ele, e quando ele pensar em fazer você parar, ele vai levar mais fogo ainda. Amém, pessoal? Essa tem que ser a sua fé. Você crê nisso? Então ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Olha que coisa forte. Ele fez Jesus parar, porque Jesus não estava naquela cidade. Está escrito no versículo 46 que ele estava saindo de Jericó para Jerusalém. E sabe o que é mais forte ainda? No capítulo 11 você vê, quando ele chega em Jerusalém, foi aquela entrada triunfal, domingo de Ramos, que nós temos falado essa semana. Ele entrou em Jerusalém, fez ali a sua última semana em Jerusalém, foi crucificado, sepultado, ressuscitou, tudo em Jerusalém, e nunca mais voltou, humanamente falando, a passar por aquele lugar novamente. O que é que você entende com isso? Que se aquele cego tivesse perdido aquela oportunidade, ele nunca mais teria sido curado novamente, pelo menos presencialmente por Jesus. Então são oportunidades que a gente não pode perder. As coisas de Deus são maravilhosas, a misericórdia de Deus é uma coisa contínua. Deus tem sempre, está escrito que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, mas as bênçãos, elas são oportunidades. Às vezes há pessoas que elas estão lá naquele emprego, com a vida lá, aquela mesmice, aquele mesmo salário, as mesmas injustiças no trabalho. Aí Deus abençoa, surge uma porta de trabalho, um trabalho melhor, para ganhar mais, e a pessoa pensa assim: mas eu já estou aqui há tantos anos, não quero, e se eu mudar de emprego e não der certo no outro? Aí Deus olha assim: eu abri a porta para ela e ela tem medo de entrar, de passar. O que acontece? Ela fica esperando: não sei, eu estou com dúvida. Aí pergunta para um, pergunta para outro, e normalmente pergunta para a gente incrédula, que vai responder com incredulidade: olha, se eu for, um amigo meu fez isso, depois ficou desempregado. Não é assim que eles falam? Sim, não, olha, fulano, é melhor um passarinho na mão do que dois a voar. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, esse aí você ganha menos, mas já sabe ali quem são as pessoas. Pronto, aí a oportunidade passa. E aí você fica ali 10, 15, 20 anos, acaba ficando, se reforma num emprego para ganhar uma mixaria. Entende isso ou não? Às vezes a pessoa, ela é um excelente profissional, tem tudo para ser dono do seu próprio negócio, passa na frente de uma loja fechada, com todos os equipamentos ali, tudo direitinho, pronto para só abrir a porta e começar a trabalhar. Aí Deus toca nela e fala: está aqui, preparei para você. Aí a pessoa: mas e se eu não conseguir pagar a renda? E se eu abrir e depois vou ficar com dívida? Aí vai perguntar para quem? Para os incrédulos. Mas então, aí o incrédulo diz: olha, eu conheço um familiar meu que abriu, depois ficou devendo as finanças, está até hoje pagando as finanças. Pronto, a oportunidade passa. Aí sabe o que acontece? O incrédulo vai lá, abre, e aí depois a pessoa passa em frente e vê lá o comércio cheinho, o lugar que era para ser dela, mas agora está nas mãos de quem? Do incrédulo, porque não soube aproveitar o quê? A oportunidade. Então a oportunidade, a porta se abriu, você tem que entrar. Amém, gente? Tem que agir pela fé. A gente tem que viver pela fé. Viver pela fé é isso. É como aquela passagem
de Pedro andando sobre as águas. Eu ponho o pé primeiro e Deus põe a mão por baixo. Ele vai me sustentar, mas eu tenho que sair do barco, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que enfrentar o medo, eu tenho que enfrentar as vozes que dizem para eu me calar. Então, ele fez Jesus parar, porque Jesus não ia parar, Jesus estava passando por aquele caminho, indo para Jerusalém, mas a insistência dele fez Jesus parar. E aí, o que é que aconteceu? Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Olha só, os mesmos que disseram para ele se calar, agora estavam lá dizendo: ó, tem bom ânimo, olha, o mestre está te chamando. Por isso, não se preocupe com o que as pessoas falam para você hoje, porque as mesmas pessoas que hoje mandam você se calar, que criticam você, que dizem para você: sai dessa igreja, você está perdendo seu tempo, desiste. Amanhã vão dizer para você assim: olha, ainda bem que você não me ouviu, porque olha, eu tenho visto sua vida abençoada. Amém, gente? Não duvide, não tenha dúvida disso. O que Deus fez com este cego, Ele pode fazer com você também. Amém? Então diz: levanta-te, que Ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui há duas coisas importantes. Primeiro, o desprendimento, porque a única coisa que ele tinha de valor era a capa, e ele não quis nem saber. Ele jogou a capa de lado e foi logo em direção a Jesus, porque você sabe que tem gente que está apegada às aparências, apegada ao passado, apegada à religiosidade. Você sabe, tem gente que assiste os nossos programas todos os dias, tem vontade de vir à igreja, mas não vem por causa do quê? Do orgulho, da religiosidade. Então tem que deixar a capa para trás, tem que deixar tudo que possa interferir, atrapalhar você de chegar até Jesus. E outra coisa importante é que ele não ficou pedindo para ninguém, ele não pediu para ninguém levar ele, porque sendo cego seria mais fácil ele dizer assim: ó, me leva até ele, mas ele já estava cansado de viver dependendo dos outros. E você tem que habituar a não depender de ninguém, dependa somente de quem? Olha, a pior coisa, a coisa que eu mais detesto é pedir favor para alguém. Eu gosto de fazer tudo. Se eu pudesse, eu fazia tudo sozinho, só para não ter que pedir nada para ninguém. E as poucas vezes que às vezes você pede uma coisa para alguém, não sai do jeito que você gostaria que fizesse. Não é verdade? Sim ou não? E eu estou dizendo isso no sentido de você ficar dependendo de favores, dependendo dos outros. Não dependa de ninguém. Depende de quem? De Deus. E se tiver que alguém fazer alguma coisa para você, que você possa pagar para isso e exigir qualidade naquilo que você está pagando para fazer. Amém? E o que ele fez? Lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Parece até ironia, né? Perguntar para um cego o que é que ele queria de Jesus. Mas olhe para mim, por favor, o que ele estava fazendo à beira do caminho? Pedindo esmolas. E se ele tivesse pedido esmola para Jesus? Porque era o que ele estava habituado a pedir para todos que passavam ali. Quando as pessoas passavam ali: me dá uma esmola, por favor. Todo mundo que passava ali: olha, me ajuda, tem compaixão de mim. O que você quer? Uma esmola, por favor. Era uma esmola. Ele pediu: Senhor, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus está bom, eu estou aqui. O que é que você quer de mim? Ó, me dá uma boa esmola aí hoje, por favor. Foi isso que ele fez? Por que ele não pediu uma esmola para Jesus? Porque ele estava diante de alguém que podia dar algo muito, muito maior. E às vezes tem gente que serve um Deus grande, crê num Deus grande, mas vive pedindo coisa pequena, vive pedindo esmola. Quando Deus quer fazer coisas, se ele tivesse pedido esmola, ele teria recebido esmola. Mas o que foi que ele pediu? Ele pediu uma mudança de vida, porque ele queria ficar curado para nunca mais voltar a mendigar. Amém, gente? Então ele disse para Jesus:
E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em algumas traduções diz que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E nunca mais voltou a mendigar, porque a vida dele foi transformada. Amém, gente? Essa é a nossa fé. A nossa fé é que se você não parar de clamar, se você não parar de lutar, você vai alcançar o que você quer. Esta palavra mostra que ele não foi atendido no primeiro grito que deu. Ele não foi atendido porque era cego, porque podia haver outros cegos ali naquele lugar também. Ele foi atendido porque não desistiu. Ele foi atendido porque ele não aceitava aquela condição que estava vivendo. Ele foi atendido porque ele creu. E é isso que vai fazer você ser atendido também. Amém? O Senhor Jesus não respondeu ele ou atendeu ele por dó, por sentimento. Por isso Jesus deixou ele gritando. Jesus não era surdo. É claro que Jesus ouviu. Se todo mundo estava mandando ele se calar, é porque o grito dele era alto. Mas por que Jesus não respondeu na primeira vez que ele gritou? Porque existem coisas na vida da gente que não vai acontecer no primeiro grito, não vai acontecer na primeira oração, na primeira campanha, na primeira corrente. Mas se você não desistir e perseverar, você vai alcançar, seja o que for. Amém? E todos vão ver. Todos, até aqueles que mandaram você se calar, vão ver a sua vitória. Você crê nisso? Então fique de pé, por favor.